Nosso Política do Dia já chegou com as informações mais quentinhas dos bastidores e também do que foi destaque no nosso meio político piauiense nas últimas horas. Para o nosso quadro de hoje, vou acolher os nossos comentaristas da UDIA TV, que tem dado o que falar. Muito satisfeito com a presença de Tássio Cruz. Seja muito bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde aos colegas. Boa tarde ao amigo telespectador. Edna Maciel, boa tarde para a senhorita. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, Tássio, João e a todos que nos assistem. João Magalhães, editor de política do nosso jornal O Dia, também veio. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde a todos. Vamos então com o nosso primeiro assunto, porque em eleição suplementar, José Wilson Pereira Gomes foi eleito prefeito de Juazeiro do Piauí, neste fim de semana. Vamos acompanhar o que disse sobre o assunto o juiz responsável por essa eleição. Dia 3 de outubro de 2021, a 34ª Zona Eleitoral realizou a eleição suplementar para o cargo de prefeito no município de Juazeiro do Piauí, tendo como candidato eleito o senhor Wilson Gomes e para o cargo de vice-prefeito o senhor Bolinha. A eleição ocorreu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência durante todo o dia. A cidade possui 5.229 eleitores, compareceram às urnas 4.227 eleitores. Realizamos a eleição diretamente aqui do município de Juazeiro, com toda a logística do cartório eleitoral da 34ª Zona Eleitoral, que foi trazido aqui para o município de Juazeiro do Piauí. Utilizamos a Câmara de Vereadores aqui do município, todo o pessoal. Então, aproveitar, agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do presidente, desembargador José James, por todo o apoio logístico para a realização dessas eleições. Esclarecimentos a você de casa sobre esta eleição suplementar. Antônio José de Oliveira, o Tônio Veríssimo do PT, que era prefeito de Juazeiro, teve seu registro de candidatura cassado em 2020 pelo plenário do TSE. Ele foi considerado inelegível por ter sido condenado no ano de 2015 por operar uma rádio clandestina. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até o dia 22 de outubro deste ano. Antes, os candidatos que disputaram a eleição precisam prestar contas junto à Justiça Eleitoral. O prazo é até 10 de outubro. O julgamento das contas deverá ser publicado pelo cartório eleitoral até o dia 19 de outubro. De certa forma, já era algo aguardado. João Magalhães, você recebeu com surpresa o candidato do PCdoB, que historicamente é sempre muito próximo do Partido dos Trabalhadores, ser alçado ao cargo de prefeito? Conta para mim como é que você observa esta eleição. Bom, Lívio, não é bem uma surpresa. Tanto é que a diferença foi bem larga, mais de 900 votos de diferença em um município pequeno, o que fica claro que realmente é uma corrente aí bem maioritária no município. E o resultado confirma realmente a liderança de Tônio Veríssimo, já que ele foi prefeito lá há alguns anos atrás, depois apoiou o ex-prefeito, o Zé Valdo, foi eleito com o apoio de Tônio Veríssimo, romperam, Tônio Veríssimo disputou a eleição ano passado, venceu a eleição, por conta desses problemas aí junto ao Poder Judiciário, não conseguiu tomar posse, mas manteve lá o controle da prefeitura e agora o seu candidato ganha com essa votação bastante expressiva, 900 votos numa cidade pequena, é uma diferença muito grande. Tônio Veríssimo é do Partido dos Trabalhadores, é uma liderança ligada ao governador Wellington Dias, então confirma aí que realmente ele é o maior líder político do município de Juazeiro, que fica localizado aqui nessa região no território dos Carnaubais, bem próximo a Campo Maior, e se a gente for estadualizar essa disputa para efeito de comparação, a base do governo sai na frente nesse primeiro embate eleitoral, tendo em vista que o adversário do candidato que venceu é do PSD, mas tinha o apoio lá do Progressistas. Então, a eleição serviu exatamente para isso, para confirmar que Tônio Veríssimo realmente é a maior liderança política do município de Juazeiro. A Câmara Federal, lá em Brasília, aprovou um projeto ligado à deputada Rejane Dias, do Partido dos Trabalhadores do Piauí, que reduz o preço do gás de cozinha em até 50% para as famílias de baixa renda. Esse projeto também inclui o acesso ao benefício para inscritos no CadÚnico, BPC, que é o benefício de prestação continuada, e mulheres em situação de violência doméstica. Vamos ouvi-la, a parlamentar, sobre esta questão. A gente sabe que o gás de cozinha hoje
consome uma parte significativa do salário mínimo. Segundo o DIEESE, quando juntam os itens da cesta básica mais o gás de cozinha, praticamente já foi aí o salário mínimo. Então, uma matéria extremamente necessária e urgente. Ela agora vai para o Senado. Depois do Senado, esperamos que o presidente aprove e, sendo publicado, terá o prazo de 60 dias para o Ministério da Cidadania colocar em prática e terminar de regulamentar a lei. É isso, estamos juntos na aprovação de mais matérias importantes, principalmente para aqueles que mais precisam. Uma medida social bastante importante de destaque, Edna Maciel. Pois é, nesse momento em que os números da violência doméstica estão, infelizmente, em altos índices, nesse momento em que o gás de cozinha realmente fica quase ou praticamente inviável para uma parte da população. Então, é uma medida que certamente é uma medida assertiva, né? Quando você faz menção a esses públicos, às pessoas de baixa renda, mais carentes. Hoje estamos vendo muitas pessoas falando mesmo em fome, né? Falando em... A gente tem visto gente ser despejado e principalmente voltando a usar até fogão a lenha. Então, essas certamente serão medidas assertivas. Vamos acompanhar e certamente vamos ouvir muitas histórias em consequência dessa medida, histórias, espero que positivas. Olha só, gente, quem passou em visita pelo Sistema Único de Comunicação recentemente foi a vice-governadora do Piauí, Regina Souza. A nossa equipe ela falou sobre formação de chapas de olho em 2022, possível saída de Wellington Dias para disputar o Senado e sobre a alta de combustíveis. Vamos acompanhar o que ela disse sobre esses assuntos polêmicos. Não, isso todo ano acontece, até a gente, todo mundo acompanhava as discussões sobre as coligações, né? Que a gente sempre queria sair sozinho, mas no final era induzido pelo conjunto, pela necessidade de apoio, a gente era induzido a fazer chapão, que a gente chamava o chapão, cada partido ficava limitado a botar um pouquinho de candidato. Aí quando mudou a lei, não tem mais coligação proporcional, o PT se organizou para ter sua chapa. Então vem trabalhando há muito tempo, trabalhando pela sua chapa. É claro que a gente não pode também fechar a porta, desprezar. Mas essa é uma discussão que está se dando. O problema é que algumas pessoas poderão até ter que sair para poder abrigar outras pessoas, né? Porque a chapa já estava composta, quer dizer, você compõe uma chapa, aí depois você vai dizer à pessoa, não, você não vai ser candidato porque vai... Mas essa é uma discussão que, com o tempo, a gente consegue resolver. Agora, não está nada resolvido, não foi nada votado. A pessoa, o PT não quer. O PT só pode dizer que não quer quando ele votar. A senhora declarou para mim, há um tempo atrás, uma das primeiras vezes na imprensa piauiense, que a senhora trabalhava, sim, para assumir o governo do estado do Piauí com essa possível vacância do Karnak, com uma possível candidatura de Wellington Dias. Como é que está essa expectativa? A senhora realmente acredita que está cada vez mais próximo desse dia chegar? Tudo se encaminha para ele ser candidato a senador, até porque a base do governo praticamente já fechou isso, né? O Everton candidato a senador. Então, se ele se afasta, naturalmente sou eu que vou ficar. Estou pronta, não tem segredo. Tem dificuldade, mas não tem segredo, governança. Viu? Uma última pergunta que eu gostaria de lhe fazer, acompanhando todos esses debates a nível nacional, sobre a questão do preço dos combustíveis. O governo federal, de certa forma, tenta o tempo todo empurrar a responsabilidade para o governo do estado sobre esta alta do preço dos combustíveis. Como é que a senhora avalia toda essa situação? Olha, é sempre mais fácil a gente botar a culpa nos outros, principalmente quando você se dirige à população, a população que é leiga nesse assunto de tributação. Então, mas não é verdade isso, porque faz tempo que essa alíquota é a mesma. Todos os estados têm uma alíquota há muito tempo. Ninguém reajustou a alíquota de tributação sobre qualquer produto recentemente. Nos últimos 3, 4 anos não teve nenhum reajuste. Então, o problema é que o dólar é que faz essa variação toda e faz o preço do combustível subir, porque a gente está importando combustível, comprando. A gente podia não estar comprando. A gente tem aqui refinarias, a gente tem petróleo, a gente tem tudo. Mas a gente resolveu vender o petróleo para fora, refinar lá e aí comprar de volta. Se o dólar sobe todo dia por conta do preço do barril, e aí é mundial também, não é culpa do Brasil, porque é vinculado ao preço do petróleo mundial, tem que subir também o combustível. Não tem jeito de não subir. Quer dizer, ele pode baixar o ICMS, a alíquota do ICMS, mas a gasolina, o combustível vai continuar subindo porque o dólar vai continuar subindo. Ou tem uma política mundial de
de freio, ou valorizam o real, porque o real está desvalorizado, o dólar está quase R$ 6,00, 5,60, assim, que todo dia varia. Então, não é verdade que o Estado seja culpado do preço do combustível. Tássio Cruz, para a sua análise. Temas importantíssimos, né, Lívia? Eu acho importante pontuar a questão da posse de Regina Souza como governadora. É algo que já se espera, é de certo que deve ocorrer por volta de março, no máximo até março, né, 6 meses antes do pleito do dia 2 de outubro do ano que vem. Mas eu acho importante destacar o momento histórico, né, Lívia? Vamos ter a mulher que por mais tempo governará o Estado. A Margarete, a deputada federal, governou em alguns momentos, mas Regina Souza será, no próximo ano, certamente a mulher que vai governar o Estado do Piauí por mais tempo. E vai ser fundamental para os planos da base governista, já que ela vai conduzir o Estado neste momento de campanha, nesse momento de pré-campanha e campanha, muito provavelmente, de Rafael Fonteles, que deve sim ser candidato da base governista. Ou seja, ela vai ser uma das protagonistas nesse momento crucial para o Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí. Quanto ao ponto que ela toca também, importantíssimo destacar, do PT, o PT já fechou a porta para vários deputados com potencial maior de voto e deputado Nerinho, deputada Janaína, nós já falamos aqui sobre isso, numa estratégia de autopreservação, numa estratégia de priorizar aqueles petistas históricos. E com as mudanças que foram aprovadas agora já no final do período, devemos ter algumas alterações na estratégia do PT, mas em suma o partido tem uma chapa muito forte para deputado federal, uma chapa muito forte para deputado estadual e a deputada, a ex-senadora e agora vice-governadora, que deve ser governadora, Regina Souza, vai ser protagonista nesse processo de articulação, tanto da sucessão para o governo do estado, quanto também a formação dessas chapas estaduais e federais. A gente que trabalha com jornalismo geralmente pesca alguma frase que realmente fica, tem mais impacto. João Magalhães, a que eu pesquei da fala de Regina Souza foi que o PT sempre quis sair sozinho, está preparado para sair sozinho no chamado chapão há muito tempo e que, de certa forma, nas últimas eleições, em 2018, quando realmente teve esta experiência, lembrando, é claro, que as regras eram diferentes da que vão valer agora em 2022, mas o PT teve aquela questão, aquela queda de braço com a base aliada, particularmente com o MDB, quando teve que, de certa forma, se render a esta coligação, principalmente com o MDB, na tentativa de fortalecer os partidos da base que contam com esta parceria com o Partido dos Trabalhadores. Mas eu achei muito interessante a fala dela. O PT sempre quis sair sozinho. Olha, Lívia, todo mundo, obviamente, tem o direito de concordar ou discordar do projeto, do programa, né, político, ideológico de qualquer partido. Mas realmente não dá para negar que o Partido dos Trabalhadores é, ao lado de outras poucas siglas, no Brasil, um partido que tem, de fato, um programa ideológico e que tenta trabalhar isso com uma militância, o que faz, sem dúvida nenhuma, o que gera esse diferencial. Como a gente até comentou na semana passada, hoje no Piauí, apenas 2 partidos estão tranquilos em relação a essa nova legislação. O Partido dos Trabalhadores, por conta desse trabalho junto à militância, por conta de um programa ideológico que é claro para a população, e o Progressistas, porque vem também de um planejamento a longo prazo, já que desde 2014 o partido já tinha esse projeto de lançar um candidato ao Palácio de Karnak em 2022 e, obviamente, que veio trabalhando a questão das prefeituras e também as chapas para o parlamento. Então, é interessante essa fala da vice-governadora, porque demonstra exatamente como os especialistas pensam a política, a necessidade do fortalecimento dos partidos. E aí, obviamente, você tem o direito de concordar ou não com a ideologia de qualquer partido, mas é muito claro que não dá para continuar com as regras, com o movimento partidário, a fragmentação partidária que a gente tem hoje no Brasil. São cerca de 40 partidos. Imagina que isso causa uma confusão na cabeça do eleitorado. Tem partido que, obviamente, tem uma identidade, mas é a mesma ideologia de todas as demais siglas. E milita e atua apenas de acordo ali com a conveniência, e claro, para ter acesso à questão do fundo partidário, para ter um mandato lá no parlamento
para depois estar negociando isso, espaços de poder juntamente ao Poder Executivo. Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, o fortalecimento das siglas e não há dúvidas de que o PT, assim como outros 3 ou 4 partidos no Brasil, são siglas que realmente se preocuparam com isso, em ter líderes, mas também trabalhar uma questão da ideologia junto à militância. É isso que deixa o partido mais fortalecido e já preparado para uma chapa de 2022. Vamos agora, de certa forma, voltar um pouco no tempo, porque na edição de hoje, desta segunda-feira, lá no segundo bloco do seu jornal O Dia News, eu recebi aqui ao vivo em nossos estúdios o pré-candidato, como ele gosta de se apresentar, pré-candidato ao governo do estado do Piauí em 2022, Silvio Mendes, do PSDB. Aqui, entre outros assuntos, ele destacou, viu, João Magalhães, lembrei muito de você, que ele disse que voltou a se apaixonar pela política andando pelo interior do estado do Piauí. Tássio Cruz, ele também revelou que esta proximidade, com esta disponibilidade dos partidos de oposição ao Palácio de Karnak, a família dele não gostou. É o que nós sabíamos, Tássio, com muita concretude acerca de Silvio Mendes, de que ele tinha abandonado a política, por assim dizer, porque a família não estava satisfeita com a ausência do cidadão, da pessoa, de Silvio Mendes em seu seio familiar. A família não gostou, mas já que ele disse que voltou a se apaixonar pelas pessoas. Durante a entrevista, Edna Maciel, Silvio Mendes se comparou e lembrou do exemplo de São Francisco de Assis, santo católico que celebramos neste dia 4 de outubro, quando principalmente apresentava São Francisco como esta pessoa que gostava de cuidar dos pobres. E mais uma vez ele reforçou, contra todo e qualquer boato que esteja circulando, de que não está preocupado com as eleições a nível nacional, de que não será um candidato bolsonarista aqui no estado do Piauí e que, de certa forma, a eleição de um partidário do PSDB não será prioridade. O que ele quer neste exato momento é se focar na construção de um plano para o desenvolvimento do estado do Piauí. Tássio Cruz, este é Silvio Mendes, que se apresenta à população. Uma estratégia muito bem definida, né, Lívia? A gente percebe, primeiro, esse ponto que a gente conversava, e eu conversava com alguns tucanos semana passada, esse Silvio Mendes que tenta buscar ser próximo do coração, tenta aquele discurso mais simples, um discurso mais fácil de se assimilar pela população do Piauí, que nós sabemos que, em suma, o eleitorado piauiense é um eleitorado simples, o eleitorado da capital é um eleitorado mais intelectualizado, mas quando nós falamos de interior do estado, nós temos um eleitorado mais simples, que demanda uma mensagem mais simples, mais objetiva, e ele, Silvio, já começa com essa visão. Outro ponto importante é a questão da briga federal. Ele não irá se indispor nem com bolsonaristas, nem com tucanos. Ele tem um foco muito claro aqui na sua campanha para governador do estado. Ele não vai se indispor por brigas no âmbito federal, isso também já ficou bem claro. Claro, ele vai fazer ali o palanque para o candidato do seu partido, já que é obrigatório por questão partidária, mas não vai ser uma questão que ele vai se indispor. E outro ponto importante, que eu conversava logo após a conversa que você teve com ele no estúdio, e ele me falava sobre plano de governo. Plano de governo previsto que em dezembro já esteja praticamente concluído, ou seja, o ex-prefeito Silvio Mendes quer ir ao interior, quer ir às comunidades do interior do estado do Piauí, já com um plano definido, já com um mapa do que ele quer, do que ele irá buscar fazer durante seu governo. E como você disse, vale se ressaltar, se em outros momentos nós tínhamos um Silvio indisposto, um Silvio em dúvida se ia ou não, nós percebemos um Silvio 100% dedicado à campanha, 100% interessado em disputar o governo do estado, algo que não víamos em anos anteriores, ou seja, acendeu novamente o fogo da política no coração do ex-prefeito Silvio Mendes. Eu diria que ocorreu isso. Edna Maciel, infelizmente eu vacilei mais uma vez e também as redes sociais não estão nos ajudando. Eu queria resgatar a fotografia que você fez menção numas edições anteriores aqui do nosso quadro, onde realmente Silvio Mendes postou uma foto com uma moradora do estado do Piauí falando sobre sede, falando sobre necessidades da população, falando sobre seca. Este é um Silvio Mendes que quer estar mais próximo do povo. Uma característica que sempre foi muito marcante do Partido dos Trabalhadores, esta proximidade, esta intimidade com o eleitorado. Silvio Mendes, de certa forma, não querendo copiar a mesma estratégia, ou até querendo mesmo, mas de certa forma se aproxima do coração daqueles que têm o poder de eleger. É
uma foto bem emblemática, Eu não né? consigo. Que é uma mulher negra, muito bonita mesmo, como ele mesmo falou na foto, né? Como ele falou na ocasião, estava descrito. E o perfil, o discurso, a gente tem o Dr. Silvio como aquela pessoa bem técnica, né? Aquela pessoa com outro tipo de perfil. A gente é claro que viu, acompanhou esses anos todos ele também nas ruas, nas campanhas, mas não com esse perfil focando direto na questão da pobreza, da humildade, da beleza da mulher negra e principalmente das suas necessidades, né? Como ele falou aqui para você na entrevista, na mesma foto ele fala da questão da sede, né? Que esta mulher se aproximou para falar da sede, pedindo água. Então, você acerta bem quando diz que é um perfil mais para o Partido dos Trabalhadores, né? Que está sempre em volta aí com o discurso afinado em cima de um trabalho das comunidades quilombolas, das mulheres, enfim. Então, nós vemos um Dr. Silvio, sim, mais humano, chegando mais perto desse perfil. Acho positivo, está andando pelo interior do estado e vai encontrar muitas dessas histórias. Então, ele vai se afinar muito mais, já conhece e agora é de perto. E é assim de perto que realmente ele poderá fazer um discurso muito mais contextualizado, além do que ele já sabe, mas com o coração, né? Eu o encontrei também aqui nos bastidores, elogiei sua forma física e ele dizendo que realmente estava pronto e que estava apaixonado. Foi a palavra que ele usou também. João Magalhães, agora só para concluirmos este assunto, além de todos os comentários que já fizemos, acrescento também mais 2 pontos interessantes dessa entrevista com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Ele diz que não tem pressa para uma definição da formação, por assim dizer, mais fechada da chapa. Pode ser Iracema Portela, pode ser ele, pode ser ou até outro nome a estar à frente da chapa majoritária formada pela oposição em 2022. De certa forma, o que interessa ao bloco de oposição, segundo Silvio Mendes, é buscar o melhor para o estado do Piauí. Foi também durante a nossa entrevista aqui ao Udia TV, jornal Udia News, que ele revelou: não desistiram ainda de contar com João Vicente Claudino para 2022 no campo da oposição. Mas como contar com João Vicente Claudino, se de certa forma agora o que falta determinar, João, é quem vai ocupar as posições. Mas nós estamos diante de uma chapa praticamente formada, fechada, hein? Olha, Lívio, o próprio presidente regional do Progressista, Júlio Arcoverde, já disse em outras entrevistas que até novembro, ou no máximo até o final deste ano, quer uma chapa pronta, porque ele entende na estratégia dele e de outros líderes do Progressistas que quanto mais cedo a oposição tiver essa estratégia já formulada, com chapa montada, obviamente que mais tempo o partido e o grupo de partidos terá para apresentar esses nomes à população. A gente sabe que o Piauí é um estado grande, se tratando de eleição majoritária, são mais de 220 municípios que precisam ser percorridos. A gente sabe que a campanha oficial agora ela é bem mais pequena, de apenas 45 dias, o que reforçou a estratégia e a importância da pré-campanha. Portanto, por isso que agora a gente já há um ano da eleição, a gente já observa os grupos se movimentando, se mobilizando, porque no período mesmo da campanha eleitoral não vai ter tempo hábil para visitar todos os municípios. Então, os partidos realmente vão aproveitar essa pré-campanha para andar, para visitar, para percorrer e, claro, para formular também seu projeto de governo. Afinal de contas, falando de Silvio Mendes, é uma característica dele sempre de ter esse olhar mais técnico no que diz respeito à elaboração de planos de governo. Já no que diz respeito à presença ou não do empresário João Vicente Claudino no grupo de oposição, é aquela história: quem quer construir nunca vai fechar portas. Então, o discurso de Silvio Mendes realmente se encaixa bem no momento em que a oposição vive. A oposição já está na oposição, quem está na oposição sempre tem um pouco mais de dificuldade para atrair aliados, então não dá para ficar fechando portas para ninguém, mas fica complicado realmente a participação de João Vicente Claudino em um cargo na eleição majoritária, na chapa majoritária, porque ele mesmo já disse, inclusive aqui para a nossa equipe de reportagem, que já foi senador, então ele não tem muito interesse em concorrer novamente a um cargo lá no Senado. Restaria a cabeça de chapa de governador do estado ou de vice-governador, sendo que de vice ele não teria muito o perfil. Então, é uma discussão que a oposição vai ter que traçar e essa discussão deve ser realmente antecipada, porque precisa realmente percorrer todo o interior do estado, apresentando seus nomes, seus principais líderes e, claro, captando informações
para elaborar esse perfil, esse projeto, esse programa de governo com um olhar técnico, que é, sem dúvida nenhuma, uma característica de Silvio Mendes. Só para concluir também, Lívia, destacar que é interessante esse discurso de Dr. Silvio Mendes no que diz respeito de que não vai levantar bandeiras da política nacional aqui no Estado. A gente sabe que as pesquisas mostram, e os próprios resultados das últimas eleições sempre colocam que em nível nacional o Partido dos Trabalhadores tem uma grande popularidade junto ao eleitorado piauiense. Então, realmente não é interessante para quem lidera a oposição ser associado como adversário do ex-presidente Lula ou até mesmo como aliado do presidente Jair Bolsonaro. É mais interessante para quem está na oposição fazer realmente esse discurso de que está concorrendo ao governo do Piauí e que não vai ter dificuldade nenhuma em dialogar com quem quer que esteja lá no comando do governo federal. Certamente é uma estratégia positiva do grupo da oposição. Bora mudar um pouquinho de assunto. Você de casa deve estar sentindo falta do Jornal O Dia de hoje, porque realmente eu ainda não apresentei na edição desta segunda-feira. Está aqui, eu guardei para o nosso momento do nosso Política do Dia, e o assunto da manchete é uma denúncia muito grave. Servidores do município de Teresina podem ficar sem plano de saúde. Um levantamento que foi feito pelo IPMT apontou que o fundo que mantém essa instituição, IPMT Saúde, e o Plant, acumula um rombo de 5,8 milhões de reais. Vamos ao texto aqui, que está na página 3 do nosso caderno principal. Os servidores da Prefeitura e seus dependentes, beneficiados pelo IPMT Saúde e pelo Plano de Saúde Especial dos Servidores do município de Teresina, o Plant, podem ter tratamentos médicos interrompidos devido ao colapso do Fundo de Assistência ao Servidor, o FAS, que custeia o serviço. Um levantamento feito pelo IPMT aponta que o fundo, como eu já disse, acumula dívidas de 5,8 milhões de reais. É importante lembrarmos que foi sancionado pelo ex-prefeito Firmino Filho em janeiro de 2018. O FAS, que é este fundo, necessita de 1 milhão por mês para suprir com demandas. Contudo, a obrigação que não vem sendo cumprida. Tássio Cruz, mais uma situação difícil, mais um ponto a ser questionado sobre a eficiência, se é que eu posso aqui mal utilizar a palavra eficiência associando a Prefeitura Municipal de Teresina no que diz respeito à administração pública. Mais uma atrapalhada da gestão, pessoal. Muito complicado, né, Lívio? E aí é um tema ainda mais complicado porque a saúde do servidor, né? O plano de saúde do servidor que trabalha a sua vida inteira ou que ainda está contribuindo e tem como contrapartida o mínimo que a Prefeitura deveria oferecer esse plano de saúde. A gente tem visto, Lívio, uma espécie de terceirização de responsabilidades quase que diariamente na Prefeitura. Em vários momentos, algumas secretarias, alguns postos dizem que a responsabilidade é sempre do outro, né? Nunca é de fato da Prefeitura. E nessa situação do IPMT também nós vemos claramente isso. O repasse, o pagamento que deveria ser feito da Prefeitura para o sistema, né, para o convênio, não é feito e com isso o servidor corre o risco gravíssimo. Eu volto aqui ao que falávamos semana passada. Teresina sempre foi referência, Teresina sempre foi uma das melhores saúdes do Brasil. Pessoas de vários estados vinham para Teresina para receber uma saúde de assistência. E nós estamos vendo aí os servidores correndo o risco de ter encerrado o seu próprio plano de saúde, algo básico. Então é grave, a gente sente, Lívio, que aos poucos o que foi construído, a cidade de Teresina, que foi construída com muito suor, vai sendo dilapidada, vai sendo destruída por uma gestão completamente perdida, gestão essa que faz prazos em cima de prazos, apresenta promessas e que não cumpre o básico, que é manter a máquina funcionando. É lamentável e aí nós estamos falando da vida do servidor público de Teresina, o que é gravíssimo, seja ele aposentado ou não. É gravíssima a denúncia que o nosso Jornal Dia traz hoje e fiquem atentos, cidadãos de Teresina, porque a situação é muito grave. Edna, sem saúde fica difícil, Edna. Total. A gente já vive um colapso nos transportes. O teresinense já vem sofrendo muito com os transportes, que também abala a sua saúde, principalmente a saúde mental, porque não há quem aguente esperar horas nos pontos de ônibus. E agora também, mais uma notícia dessa, que já abala o emocional
de todo e qualquer servidor, porque o mínimo que se espera de uma gerência, de uma gestão como essa, é que ela garanta a saúde, a educação, a segurança, no mínimo, para o cidadão e para quem votou achando que ia ter uma mudança. Então, a gente fica perplexo e essa expressão que o colega Tássio usou, de desmoronamento, é o que a gente realmente acaba vendo, acaba pensando, acaba tendo esse olhar. A cada notícia que chega, e agora em primeira mão aí no jornal O Dia, a gente fica assustada até, porque está se desmoronando mesmo. Infelizmente. E em pouco tempo, ou melhor, não é nem pouco tempo, num tempo que a gente já achava que era um tempo hábil para que a gestão mostrasse a que veio. Mas a gente ainda espera que haja alguma organização, algum planejamento para tentar fazer com que a nossa população viva com mais dignidade. João Magalhães, só para a gente concluir, 30 segundos. Vai lá, teu comentário. Olha, Lívio, chamar a atenção o fato porque todo mundo sabe que esse fundo é constituído por 2 tipos de receita. A contribuição do servidor e, claro, a contribuição do poder público. Então, era algo que o poder público já deveria prever, esse repasse ao sistema. Além disso, é bom lembrar que esse déficit, que hoje está em cerca de pouco mais de 5 milhões, ele é pequeno se a gente for comparar, obviamente, a receita da prefeitura. E se um déficit que é pequeno, se a gente for comparar com a receita da prefeitura, causa essa dor de cabeça grande, esse prejuízo grande para o poder público municipal, realmente a gente fica imaginando que a situação financeira da prefeitura está complicada, porque se ela não consegue fazer um repasse pequeno, que já era previsto dentro de um cronograma, realmente isso deve acender a luz de alerta no Palácio da Cidade. E lá se vai um ano de gestão, não dá para ficar acusando, culpando sempre as gestões anteriores. João Magalhães, muito obrigado, boa semana para você, até amanhã. Até amanhã, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigado, Edna, um abraço para você. Outro abraço a todos, principalmente a nossa audiência, até amanhã. Tássio, obrigado, boa tarde, até amanhã. Grande abraço, Lívio, grande abraço a todos, até amanhã. Política do Dia.